aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou um professor de língua inglesa. No vídeo de hoje nós vamos dar início à correção do 5º volume do PET de Inglês. Antes de partirmos para o vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e não se esquecer de comentar aqui embaixo o que você está achando de nossas aulas. Me siga também lá no Instagram e fiquem por dentro das novidades toda vez que eu lançar um vídeo ou uma curiosidade de inglês. Então, pessoal, vamos ver como estão os exercícios dessa semana. Exercícios do primeiro ano. Número 1. Você sabe qual é a sua identidade? Imagine você se apresentando em uma dinâmica de grupo para conseguir uma vaga como estagiário em uma empresa mineira. O que você diria? Pense um pouco e escreva um pequeno parágrafo sobre você. Name, age, city, where you live, school, where you study, things you like to do and things you don't like to do. Siga o modelo. Vamos ver o modelo. Hi, I am Cibele. Oi, eu sou Cibele. I'm 14 years old and I live in Baldwin. Eu tenho 14 anos e eu vivo em Baldwin. I study at Arthur Guimarães School and I like to watch TikTok. Eu estudo na escola Arthur Guimarães e eu gosto de assistir TikTok. But I don't like horror movies. That's me. Mas eu não gosto de filmes de terror. Essa sou eu. Responda a número 1 de acordo com esse modelo e de acordo com a sua vida. Sendo assim, vamos para a pergunta de número 2. De acordo com a definição da Oxford, a identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa, de forma a individualizá-la. Com base nessa definição, descreva em português seu ponto de vista sobre a identidade do povo brasileiro. O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. São inúmeras raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Acredito que toda essa mistura de raças tenha tornado o povo brasileiro o que ele é hoje. Um povo feliz, apesar das dificuldades, um povo guerreiro, simpático e, principalmente, um povo amado onde quer que ele vá. Agora, para continuar os exercícios, temos um texto que fala dos segredos mais bem guardados da África, que é a sua história. Vamos ver a tradução deste texto para responder os exercícios. A Grande Pirâmide de Gizé no Cairo é justamente considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Mas viaje mais ao sul do longo do Rio Nilo e você encontrará 1000 pirâmides que pertenciam ao reino de Kush, no que hoje é o Sudão. Kush foi uma superpotência africana e sua influência se estendeu ao que hoje é chamado de Oriente Médio. O reino durou muitas centenas de anos e no século 8 a.C. conquistou o Egito e governou por quase um século. O que resta do reino é igualmente impressionante. Mais de 300 dessas pirâmides ainda estão intactas, quase intocadas, desde que foram construídas há quase 3.000 anos. Agora vamos responder as perguntas relacionadas ao texto. Número 4. Segundo o primeiro parágrafo, o que é encontrado pouco mais ao sul do Cairo? No Egito, ao longo do Rio Nilo. A quem isso pertencia e onde se localiza atualmente? Como vimos no texto, ao sul ao longo do Rio Nilo, você encontrará 1000 pirâmides que pertenciam ao reino de Kush, no que hoje é o Sudão. Número 5. Você sabia sobre a existência de outras pirâmides, além daquelas do Egito? O que mais você pode dizer sobre o reino de Kush? Com base nas informações do texto, escreva uma narrativa contando uma história a um amigo, incluindo o que era o reino de Kush, a extensão de sua influência, a duração do seu reino e suas conquistas, e seu legado cultural. Kush foi uma superpotência africana e sua influência se estendeu ao que hoje é chamado de Oriente Médio. O reino durou muitas centenas de anos
e no século 8 a.C. conquistou o Egito e governou por quase um século. O que resta do reino é igualmente impressionante. Mais de 300 pirâmides ainda estão intactas. Agora vamos ver a segunda parte do texto. Um dos segredos mais bem guardados da África. Alguns anos atrás eu visitei essas pirâmides. No meu retorno ao Reino Unido, perguntei aos meus pais o que eles sabiam sobre os locais históricos de seu país. Não muito descobriu-se. Isso era estranho, pois os dois sabiam muito sobre o Henrique VIII e pontos chaves da história britânica. Eu me perguntava, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história de seu próprio país, se isso seria verdade para muitos outros africanos. E, enquanto conversava com as pessoas, descobri que realmente era esse o caso. O paleontólogo queniano Richard Leakey, que contribuiu para o primeiro volume, diz que ainda acredita que o fato de todos os humanos terem se originado na África é uma anátema para alguns ocidentais, que preferem negar. Agora vamos voltar às perguntas. Número 6. De acordo com a frase "Some years ago, I visited these pyramids", o que Zainab fez ao saber do reino de Kush ao retornar da sua visita naquele país? Zainab visitou as pirâmides há alguns anos atrás. No seu retorno ao Reino Unido, ela perguntou a seus pais o que eles sabiam sobre os locais históricos de seu país. Número 7. Que curiosidade em relação a seus pais Zainab tem ao voltar da viagem? O que ela achou da resposta de seus pais? Por quê? No seu retorno ao Reino Unido, Zainab perguntou a seus pais o que eles sabiam sobre os locais históricos de seu país. Ela achou estranho saber que seus pais não sabiam muita coisa a respeito da história dos locais históricos de seu país. Número 8. Conforme o dicionário Priberan, a palavra anátema expressa maldição ou vergonha. Levando em consideração o significado desse vocabulário, explica a declaração do paleontologista. Como sabemos, o preconceito e o racismo ainda são grandes problemas, mesmo nos dias de hoje. E eu acredito que o paleontologista quis dizer isso quando declarou que para muitas pessoas é uma vergonha ou maldição saber que a vida humana se originou na África e que todos nós somos seus descendentes. Número 9. Nossas memórias podem nos ajudar a passar por momentos de dificuldade. Quais boas lembranças você tem? Escreva 5 experiências legais que você teve, com amigos, famílias, eventos, etc. Utilize o Simple Past. Se necessário, utilize os verbos da caixa ou busque por outros como oportunidade para relembrar o passado de alguns verbos irregulares e regulares. Abaixo eu coloquei 2 exemplos. Vamos ver o primeiro. I was. Nesse caso, o was já é o passado do verbo to be. I was very happy when I bought my motorcycle 5 years ago. Eu fiquei muito feliz quando eu comprei a minha moto há 5 anos atrás. Nesse caso, bought é o passado do verbo buy, que significa comprar. Como ele é um verbo irregular, ele possui uma forma única de colocar no seu passado. Vamos ver como um verbo regular funciona. I traveled. Nesse caso, o verbo travel significa viajar. Quando acrescentamos o ed no final, transformamos a palavra em viajei. I traveled to Canada. Eu viajei para o Canadá last year and it was a great experience. Eu viajei para o Canadá ano passado e foi uma grande experiência. Agora, faça as suas frases de acordo com a sua criatividade. Lembre-se que os verbos irregulares não seguem a regra de colocar o ed no final. Então pesquisem para colocar o verbo adequado. Desse modo, encerramos os exercícios dessa semana. Espero que todos vocês tenham compreendido e corrigido no material de vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!